Por qual valor eu devo alugar o meu imóvel? Cara, eu recebi uma pergunta hoje que eu percebi que é uma coisa que eu não falo muito, apesar de ser algo que a gente vivencia diariamente. Muita gente aí na internet, principalmente no meio de leilões, eles ensinam você a arrematar imóveis e vender. Não tem nada errado com essa estratégia. Só que, no nosso caso, no meu caso, a gente faz o diferente. A gente compra imóveis e aluga eles. Qual o motivo disso, Edwards? Por que vocês fazem isso? Vamos trabalhar no primeiro ponto, o porquê eu faço isso. A lógica é bem simples que eu gosto de utilizar. Desde cedo, a gente nasceu pobre, em família mais pobre, e eu fui muito controlado financeiramente. Só que uma coisa que eu percebi muito rápido foi que uma das coisas mais perigosas que tem na mão de uma pessoa pobre é você ter dinheiro. Por incrível que pareça. E talvez você estando aí, você vai concordar comigo. Quando você tem dinheiro na conta, oportunidades começam a surgir. E muitas dessas oportunidades não são oportunidades de fato. Quantas vezes não aconteceu? Você está juntando uma grana, tem uma grana lá na sua conta, e você colocando na poupança, sei lá, no investimento de renda fixa, e aí surge uma emergência. Alguém te pede emprestado. Surge a oportunidade de você dar, sei lá, entrada no carro novo. Coisas desse tipo. Então, é fácil de gastar esse dinheiro. Esse é o primeiro problema. O segundo grande problema é que é muito fácil, exatamente por isso, você se desviar do caminho e não saber exatamente para onde você está indo. Não sei se você já passou por isso. Você vai começar, por exemplo, no emprego novo. Aí você traça, ou vai começar um ano novo. Aí você traça toda a sua estratégia. Cara, eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho, depois eu vou fazer aquilo outro. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e de repente você se vê numa situação de que você acorda, vai trabalhar, volta para casa, acorda, vai trabalhar, volta para casa, e você parece que não está crescendo do ponto de vista patrimonial. Você só tem, às vezes seu salário está aumentando, a sua qualidade de vida até está aumentando porque o seu salário aumentou, mas você não sente que está sobrando mais dinheiro, que você tem mais liberdade do que antes. Isso é extremamente comum. Então, vendo por esse lado, uma coisa que eu percebi foi que se eu não disponibilizar dinheiro para comprar patrimônio, a real é que nunca vai sobrar. Ou quando sobrar, em algum momento vai ser gasto. Então a gente decidiu comprar imóveis para locação. Existem alguns benefícios com isso. A valorização protege da inflação. Os aluguéis, eles são reajustados também pela inflação. Então é uma boa porcentagem de correção. E aí você pode estar pensando, pô, Edu, mas não vale a pena, porque o aluguel ele dá um benchmark ruim e agora entra no quanto cobrar. Edwards, o benchmark é ruim. Se você for pegar no Brasil, a média é que você vai cobrar de aluguel geralmente 0,5% do valor que o imóvel vale. Edwards, explica melhor isso aí. Vamos só fazer uma conta rápida para você entender. Se você tem um imóvel de 200 mil, que ele vale 200 mil, significa que, na média, você vai receber 0,5% ao mês daquilo. Ou seja, R$ 1.000. Se você tiver um imóvel de 500 mil, 0,5% disso. Ou seja, R$ 2.500. Claro que, isso como uma média, existem alguns valores que superam, existem alguns valores que são abaixo disso. Esse é o benchmark que você tem que trabalhar. Só que qual que é a vantagem do ramo em que a gente trabalha? A gente compra pela metade do preço. Às vezes, pagando 70% abaixo do que vale. E aí vem a grande jogada. Se você pagou a metade do preço que vale, significa que você recebe o dobro do preço de aluguel. Vamos fazer a simulação daquele mesmo imóvel de 200 mil, apartamentinho padrão. Um apartamentinho padrão que vale 200 mil, mas você pagou 100 mil reais, se você estiver recebendo os mesmos R$ 1.000 de aluguel, significa que você está recebendo 1% ao mês. É uma rentabilidade muito boa. Ah, Edwards, mas eu consigo 1% ao mês em qualquer renda fixa hoje. Sim, hoje.
há 1 ano e meio atrás você não conseguia. Sim, ou você consegue outras rentabilidades, só que com uma perenidade, nem tanto. Esse é o jogo. Então, esse é o quanto cobrar. Na média, 0,5% de quanto o imóvel vale. Ou 1% de quanto você pagou. E aí vem a questão de quando é que você sabe que está fazendo um bom negócio ou não. Você tem duas perspectivas de ver isso. E aí vai depender da situação de vida em que você está. E é importante você entender isso. Como assim, Edward, situação de vida em que você está? Eu sempre falo que existem basicamente 3 tipos de pessoas. A pessoa que está iniciando a vida, a pessoa que está no meio da vida e a pessoa que está no fim da vida. Pensando em idade. Mas a gente pode pensar em estrutura financeira. O cara que está começando uma carreira agora, cara, ele está num emprego que não é o topo da carreira. Na verdade, ele está muito pelo contrário, ele está bem no início da carreira. Ele ainda está aprendendo, ele tem um salário baixo, ele tem muita chance de perder o emprego. Esse é o perfil, vamos chamar aqui de perfil 1. Existe o cara que está, vamos dizer assim, num intermediário quase topo. Da profissão que você escolheu, você tem um salário legal, você provavelmente não vai mais mudar de carreira, você vai continuar ali provavelmente até a idade de aposentadoria, talvez seja um dos maiores salários que você recebe, inclusive talvez seja um dos maiores salários que a sua empresa paga. Você está no tipo 2. E existe o tipo 3, que é o cara que ele conseguiu juntar uma grana ao longo da vida dele. E agora ele está chegando na melhor idade, vamos dizer assim. Ele está chegando na fase em que, cara, agora chegou a hora de gastar esse dinheiro. Chegou a hora de ele tá perto de se aposentar. Provavelmente ele já está perdendo ali um salário alto, porque as empresas estão trocando, fazendo rotatividade. Então você está recebendo alguma previdência, algum INSS, mas você tem uma grana. E aí você precisa compor essa renda. Esses 3 perfis, eles agem de formas diferentes com imóveis. O perfil tipo 1, que é aquele cara que está no início da vida, ele não deveria investir em imóveis pensando em locação. A compra e venda é a melhor estratégia para ele, porque ele tem pouca grana. O salário que ele ganha não sobra muito dinheiro ou dinheiro suficiente para ele ficar pagando parcelas. Ele tem pouco dinheiro inicial, então ele precisa fazer esse giro, aumentar aquele montante dele. Lembrando que para você comprar um imóvel de leilão, cara, você precisa ali de uns 10 a 20 mil reais. Uma parcelinha ali para pagar por pelo menos um ano de 800 a 900 reais. Então, tendo isso em mente, uma pessoa que está no início ali, que não tem um salário muito alto, consegue fazer um esforço para fazer isso. Só que ele vai vender este imóvel. Beleza? Então a gente não vai tratar disso nesse vídeo. O tipo 2 e o tipo 3, ele se enquadra mais nessa questão de aluguel. O cara do tipo 3, eu vou começar por ele. Ele juntou uma grana e ele... Eu vou começar pelo tipo 2. Ele tem uma grana legal e ele chegou na seguinte situação. Talvez ele esteja no auge da carreira dele ou está próximo de. E se ele não começar a investir aquele dinheiro o mais rápido possível, se ele não fizer sobrar, o que ele vai fazer é que ele vai trocar o carro dele, o carro da esposa dele, ele vai trocar de casa, vai colocar os filhos nas melhores escolas e, em algum momento, ele vai ver o padrão de vida dele cair à medida que o tempo passa. Ele precisa investir aquele dinheiro. Qual que é o melhor caminho para essa pessoa? Cara, é imóveis de leilão. Só que não qualquer estratégia, pensando em ganho patrimonial no futuro. Então o que ele faz? Ele compra um imóvel de leilão. Vamos simplificar as contas para ficar fácil. É um imóvel que vale 200, que ele comprou por 100. Ele compra este imóvel de leilão. Só que aí ele faz uma estratégia de alavancagem que pode ser com consórcio ou com financiamento. Só que geralmente com financiamento não vai funcionar porque os juros é muito alto. O que ele vai fazer com o consórcio? Ele vai recomprar ou refinanciar o imóvel. Entende? Então o imóvel dele vale 200, só que ele pagou 100. Então ele vem com um consórcio,
Tem uma estrutura, tem um vídeo que eu falo só disso, de alavancagem patrimonial, que ele, por exemplo, compra num CNPJ ou em outro CPF e recompra o imóvel dele. Esse imóvel, ele agora tem uma parcela para pagar. Quem que vai pagar essa parcela? O inquilino. Ele colocou esse imóvel para alugar. E por ele ter vendido este imóvel, ele recebeu 200 mil na mão, que era o valor que o imóvel de fato vale. Com esses 200 mil, ele volta lá no leilão, compra mais 2 imóveis. E aí ele faz o processo de novo. Inquilino pagando, e de novo, e de novo. Essa estrutura, é claro que o que eu estou falando aqui é uma simplificação da realidade, mas essa estrutura permite com que ele mantenha sempre girando, aumentando o número de imóveis que ele tem. Os imóveis não estão quitados, mas quem paga a parcela é sempre um inquilino. Significa que no prazo, quando chegar ao final daquele consórcio, que geralmente gira em torno de 10 anos, porque ele precisou pegar um grupo em andamento. Quando chegar no final de 10 anos, aqueles imóveis começam a ficar quitados. E quem pagou aquele imóvel? O inquilino. Então ele vê que tem um imóvel que agora vale 200 mil, quitado, sem ele ter colocado dinheiro no bolso. Porque todo o dinheiro que ele colocou, tanto para comprar o imóvel quanto para contemplar a carta de consórcio, ele pegou de volta e continuou fazendo. É como se você pega, sei lá, isso daqui, ele coloca 100 mil. E aí o banco vai e devolve 100 mil para ele. E tem uma dívida ali. Aí ele coloca 100 mil. Aí o banco vai lá e devolve 100 mil para ele. Na prática, você não colocou, ou o tipo 2 não colocou dinheiro nenhum. Ele só foi fazendo o dinheiro girar e aumentando o patrimônio. Esse é o processo ideal para quem está nessa fase. Princípio simples. Ele está aumentando o patrimônio. Daqui 10 anos, quando o estilo de vida dele começar a decair, a inflação está aumentando, talvez o salário dele comece a diminuir porque ele vai ter que ir para uma empresa menor, os gastos aumentem muito, ele começa a passar a ter uma renda agora daqueles aluguéis. Essa é a melhor estratégia. Por quê? Porque você ganha no prazo. Você aumenta gradativamente seu patrimônio. Teoricamente, você consegue fazer essa operação infinitamente. Claro que é teórico, tem algumas questões operacionais que podem impedir você, mas é para você entender. Fechado? É excelente nesse caso. E aí você vai estar recebendo ali 0,5% do valor que vale, ou 1% do valor que você pagou, como renda para frente. Pensa que louco. Quem que é o tipo 3? Cara, esse processo que eu falei no tipo 2 é um processo que você precisa contar com o tempo. É legal, você vai fazer um acúmulo patrimonial muito expressivo, muito agressivo, mas ele precisa de tempo. Pensa que, eu falo muito isso pensando no meu pai. Meu pai, cara, já tá quase chegando nos seus 60 anos. Ele consegue fazer uma estratégia como essa? Consegue. Só que ele vai começar a usufruir desse dinheiro, quando ele tiver com quase 70. Vale a pena? Não vejo que faz. Não vejo que faz sentido. Sabe o que faz mais sentido pro tipo 3? O cara que já tem a grana, em vez de ele ficar fazendo esse giro com o dinheiro, aumentando o patrimônio do futuro e acabar morrendo no processo ou logo depois de concluir isso e deixar só de herança pra galera, é ele fazer. Ele compra, usa aquele dinheiro que ele tem, que ele juntou à vida dele, compra imóveis no leilão mais barato e começa a receber aluguel daquilo. Como uma complementação da renda, do INSS que ele já tem, da previdência privada que ele já tem, às vezes ele já tem algum negocinho rodando. É uma complementação para o quê? Para gastar com bala juquinha, porque aquele aluguel vai vir de novo no mês que vem. Essa é a estratégia. É por isso que a gente usa a estratégia de locação. É usando esse princípio. E aí, respondendo a pergunta, beleza, Edward, tem esses 3 tipos de pessoas. E aí, como é que você vai controlar isso? Cara, você pode pensar somente em fluxo de caixa, como é esse caso do tipo 2. O tipo 2 ele só pensa em fluxo de caixa. Cara, tudo que o meu aluguel tem que pagar é a parcela e os custos. Só isso. Então, se eu gasto R$1.000 de parcela e mais, sei lá, R$200 de condomínio e R$100 de IPTU, eu tenho que alugar por 1.300, que é a soma total. No mínimo, o fluxo de caixa tem que ser 0. Se der positivo, ótimo. Mas no mínimo tem que ser 0. Se eu estou pensando numa estratégia de já começar a investir esse
dinheiro que eu tenho em receber aluguel, aí eu já posso pensar numa estrutura de investimento melhor. Você pode pensar numa estrutura de TIR. Você estica os aluguéis recebidos ao longo de 10, 15 anos, com um reajuste talvez anual do que você espera, vai tirar os custos, ou seja, vai dar um fluxo de caixa estimado ao longo do processo, e aí você procura uma fórmula no Excel chamado TIR, taxa interna de retorno, que é trazer a valor presente aquela taxa. Ele pega a valor presente, aquele valor lá da frente, e vê a taxa de variação, de qual que é o rendimento. Geralmente, se você pegar ali na faixa de acima de 6% ao ano, você já está legal. Essa é a estrutura que você faz para controlar. Então, quando alguém te perguntar, cara, qual que é a melhor estratégia, vai depender muito do perfil. Mas de verdade, eu te aconselho fortemente, você precisa acumular patrimônio. É a forma melhor de você proteger o seu dinheiro. Cara, esses dias eu vi, cara, eu gosto pra caramba de Bitcoin, mas eu vi o Bitcoin caindo e tinha um monte de gente desesperada. Meu Deus, eu coloquei bastante dinheiro agora e já tô perdendo. Cara, se você tá preocupado com isso, você deveria ter imóvel. Gente falando de, não, eu coloquei na bolsa, mas a Petrobras tá caindo. Cara, investe em imóvel. É uma coisa mais fácil que todo mundo sabe mexer. Todo mundo. Mas eu não sei comprar imóvel de leilão. Então, aqui na descrição, vou deixar um link para você, que se chama Jornada do Arrematante. Eu preciso de 3 horas com você para te ensinar a arrematar um imóvel de leilão da Caixa Econômica Federal, pagando o valor de um iPhone. R$ 5.000 de entrada você consegue comprar um imóvel desse. Comprando um imóvel com até 70% de desconto. Cara, aí o preço é ridículo. Ridículo. O link tá na descrição. Nos vemos na próxima. Aquele abraço. Valeu!